Quem vai prosseguir falando para nós agora dos aspectos jurídicos e espirituais do aborto será o nosso companheiro Carlos de Paula, advogado e coordenador da Associação Jurídico Espírita Regional de Campinas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com a AME, nesse trabalho magnífico de esclarecimento. Mas muito mais do que esclarecimento, é esclarecimento com conhecimento. Se fôssemos apenas cientistas, esqueceríamos a questão espiritual. Se estivéssemos tratando apenas a questão da religiosidade, seríamos meros fanáticos. Mas quando juntamos a religiosidade com a ciência, temos um evento tão belo como esse, em que reúnem pessoas desejosas de aprender. Isso é o mais importante. Importante principalmente, como vai ser falado, na época em que o nosso país está atravessando. Se pararmos para pensar ou analisar de uma forma mais completa ou complexa, os tempos são difíceis. Mas cabe, como já foi falado pelos companheiros anteriores, cabe aqui, de uma maneira mais completa, darmos as mãos para que o resultado seja diferente. De certa forma, entendemos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho de maneira um pouco equivocada. Muitos espíritos acreditam que isso está escrito e assim será. Mas o final do livro é muito claro. Somente acontecerá se assim optarmos, se assim escolhermos. Não é uma determinação pura e simples dos espíritos que iria acontecer de qualquer maneira. Aconteceria se, e se somente se, as pessoas se dispusessem, os seres imortais se dispusessem ao trabalho de forma mais completa. Não é admirar a doutrina, é trabalhar por ela. Trabalhar por ela de uma maneira mais completa, porque se nós formos analisar, a religiosidade é questão inerente ao homem. Mais diretamente com questão à legalidade, até 1890, nós não poderíamos ter qualquer tipo de crença, mas não poderíamos ou ter o culto ou as reuniões públicas se não fosse aquela que tinha ligação com o Estado. Somente a partir de 1891, o Estado brasileiro passa a ser laico. Laico é o quê? Separação da religião e Estado. O Estado laico é o secular, em oposição ao eclesiástico, onde ele não tem ligação direta com as religiões, mas as religiões passam a ter relação com o Estado. O Estado é laico, mas as pessoas não são. E ao longo desses últimos 110 ou 115 anos, algumas modificações na lei tornaram ser possível agora, em 1988, uma Constituição que resguarda a liberdade religiosa. A liberdade religiosa que de forma completa é a liberdade de crença, poder ou não admitir uma religião e mudar, se for da sua opção, liberdade de culto, promover as reuniões e a liberdade de organização religiosa. É a relação das religiões com o Estado, a personalidade jurídica. Então, essas conquistas são razoavelmente novas com relação às, vamos colocar assim, a relação da religião com o Estado e do Estado com a religião. Volto aqui, o Estado é laico, mas as pessoas não são. Recentemente, 2010, no censo, 66% de católicos, 22% de evangélicos, 3% de espíritas e 2% de outras religiões. 92% das pessoas do país são religiosas. 92% das pessoas acreditam em algum tipo de continuidade ou, no mínimo, em um ser criador. Apenas quase 8% são completamente ou materialistas, mais voltados ao materialismo, que não admitem a continuidade e não admitem a existência de um ser criador. 92% das pessoas, em tese, acreditam.
mas o que estamos fazendo com o ensino cristão? Porque 90% é de cristãos, católicos, evangélicos e espíritas, 2% de outras religiões. 90% tem como base o ensino do Cristo. E infelizmente, nós paramos na primeira revelação. Quais são as três? Moisés, Cristo e a doutrina espírita. A maior parte de nós parou em Moisés. Não chegamos ao Cristo e sequer na doutrina espírita. Porque o nosso pensamento, ainda quando se diz respeito à religiosidade, é simplesmente, ou vamos colocar assim numa vida prática, a punição. Nós trazemos muito a ideia da lei de Talião, que é anterior a Moisés, na verdade, que ele que regulamentou. Mas o Código de Hammurabi é quase 2000 anos antes de Cristo. Os espíritas ainda estão pensando não em contribuir com a mudança na causa, eles estão pensando no efeito. Nós não pensamos em educar os jovens, mas pensamos em reduzir a maioridade penal. Nós não pensamos em, como foi dito aqui pelos companheiros, dar o tratamento adequado para as mulheres, mas estamos pensando sempre também em punir, em encarcerar. A solução do nosso país é a pena? É a prisão ou é a educação? Então a ideia básica que nós vamos trabalhar, se formos ver de uma maneira completa, e é a parte final, nós temos que levar em consideração a questão 796 do Livro dos Espíritos. As leis só são duras de acordo com a maior depravação ou não do povo daquele país. E nós vamos analisar a lei. Somente com relação ao aborto, na verdade eu resolvi estender um pouco essa questão para que possamos entender o contexto social em que estamos inseridos. Vamos falar um pouco do aborto, vamos falar da eutanásia, da ortotanásia, vamos falar da legislação penal e daí das possibilidades ou não de interrupção da gravidez. Mas essa primeira parte é importantíssima. Não é possível tirar nessas discussões, não é possível desconsiderar ou retirar a questão da religiosidade. Porque se chamássemos as pessoas ao debate e falássemos, esqueça a religiosidade, estamos tirando o que elas têm de mais sacro, o que tem de mais sagrado. Existe alguma coisa mais elevada no ser humano do que a busca por um ser superior e essa religação? Se chamarmos ao debate de uma forma plena e pedirmos para desconsiderar a religiosidade, estaremos tirando o que ela tem de mais sagrado. Então, por uma questão ampla, ou um acesso amplo, ou uma divulgação ampla, temos que trazer, como foi dito, não só a ciência, não só a religiosidade, mas exatamente o que a AME está fazendo aqui hoje, unindo as duas coisas para que se tenha esclarecimento. Esclarecimento para que a gente consiga, a partir de hoje, plantar para que, em algum momento, isso possa ser frutificado, possa dar frutos. Quando isso vai acontecer é impossível saber, que é um processo pessoal. Mas se as pessoas que aqui estão, como também já foi dito, multiplicarem as informações que estão chegando, nessas mais amplas visões da psicologia, na questão médica ou do direito, conseguiremos fazer um pensamento mais completo, para que daí sim, a sociedade possa mudar. Mudar através da nossa mudança. Ressalto aqui, para iniciar mais diretamente a questão puramente espírita nesse primeiro momento, Padre Antônio Vieira, o maior orador da história da língua portuguesa. Sermão da 60ª, 1655, proferido na Capela Real de Lisboa. Entre várias outras questões que ele trata, 3 motivos para a palavra de Deus não ser praticada. 3. Deus estaria errando em sua comunicação. Estaria equivocado, porque se Deus é perfeição, ele não erraria. Segundo motivo, Deus está acertando, e aquele que recebe de maneira adequada, mas não sabe passar. Terceiro motivo, Deus passa a comunicação, aquele que recebe repassa de uma maneira adequada, mas aquele que está recebendo não está vendo obras naquele que está sendo instrumento de Deus. Se ele não vê obras, ele não dá crédito. Então, por que a palavra de Deus, em 1655,
não era tão praticada? Porque as pessoas não tinham obras quando falavam da ideia religiosa. Não tinham obras para demonstrar a religiosidade implícita que está, não na questão da igreja, de um templo ou de um culto, mas na aplicação que damos na questão social. A aplicação que damos na questão social é que vai transformando ou vai proporcionando a mudança para melhor ou, de certo modo, aqui que eu vou depois trabalhar melhor, piorar a situação. A escolha é basicamente nossa. Porque Deus, questão 258 de O Livro dos Espíritos, cria a lei. A lei da possibilidade do livre-arbítrio. O que fazemos com o livre-arbítrio é culpa de Deus? É culpa dos espíritos obsessores? É culpa da sociedade? Ou é responsabilidade nossa? E para complementar a questão 258, temos a questão 633, primeiro capítulo da terceira parte, que é a lei natural, e temos a questão 964, quarta parte. Os espíritos respondem diretamente. Deus não quer o mal. Ele não dá o sofrimento. Ele permite o mal ou o sofrimento. Como? A lei. Os espíritos respondem diretamente: se você comer demais e passar mal, não foi Deus quem quis te punir. Você desequilibrou uma regra, desequilibrou uma lei. E se a lei foi desequilibrada, ela precisa ser equilibrada novamente no futuro. Só pelo arrependimento? Não. A doutrina espírita dá também a continuidade na obra Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, no artigo 16. Para a regeneração é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação, para daí estarmos regenerados. Então Deus cria a lei, e a lei vai se aplicando naturalmente de acordo com o livre-arbítrio, as nossas escolhas. A lei de progresso, diretamente, ela nos ensina. Nos ensina de acordo com o quê? Com a dor, com o sofrimento? Não, dando lições de acordo com o que precisamos. E esta é a definição, talvez, mais adequada para o direito na questão espírita, que está lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade. Para a lei humana é dar a cada um que é seu. A Lei de Justiça, Amor e Caridade da doutrina espírita é dar a cada um que é seu de acordo com a necessidade. Então a lei de progresso que vem reequilibrar, dando condições às vezes difíceis, é apenas para que possa nos ser chamada a atenção para que haja uma mudança de postura, uma mudança de conduta. Sem, às vezes, a dureza dessa lei, nós iríamos permanecer mais séculos e séculos nas vibrações mais inadequadas. E como vamos aprender? Também, questão 677 do Livro dos Espíritos, pelo contato social. Aqueles que estão, 779, aqueles que estão em melhores condições, auxiliam aqueles que não têm tantos esclarecimentos. Pelo contato social, a sociedade vai progredindo. Nós, por vezes, estamos esperando que alguém venha resolver os problemas. Que um almoço, com uma conversa nós estávamos tendo, inclusive hoje na hora do almoço, com a Luciana e com a Luísa. Nós estamos, às vezes, esperando um grande mártir vir resolver as questões que cabem a nós resolvermos. Quando vamos falar puramente da lei humana, ela é aplicada de acordo com o tempo, de acordo com a vontade da sociedade. Vamos pegar aqui a lei dos crimes hediondos, por exemplo, 1990. A filha de uma diretora é brutalmente assassinada. Ela começa a fazer campanhas para endurecer a lei penal. Torna-se mais difícil a progressão de regime para determinados crimes. Pela movimentação de uma pessoa, foi mudada a lei penal para todo um país. E qual é a finalidade do direito penal? De forma simples, poderíamos resumir como reforçar a tutela de bens jurídicos considerados de importância fundamental para a vida em sociedade. Qual é o nosso maior bem jurídico?
a vida. Qual vida? A minha vida, a vida do outro? De todos. O maior bem jurídico é a vida. O Livro dos Espíritos é claro. A partir da concepção. E não precisaríamos, talvez, discutir tanto isso se fosse aplicado simplesmente o artigo 2º do Código Civil. Os direitos de personalidade se iniciam através do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nascituro é o ser que é concebido, mas não nascido. O Código Civil já tratava disso. Mas o que queremos, talvez, com esses dados que foram passados de forma equivocada, que até assusta, falar que foram quase praticados 1 milhão de abortos, e depois vamos descobrir aqui que foram, na verdade, quantos? Quantos? 80. Ou vamos chutar muito alto, que muitos não apareçam nessas estatísticas? 10 mil. 10 mil é ainda absurdamente mais alto do que os números oficiais, mas é apenas 1% do que está sendo vendido para a sociedade. Só que ao invés de nós buscarmos essa informação, estamos simplesmente comprando algo que está sendo vendido. Vendido por colocar assim, uma sociedade que hoje pugna pela vingança, da punição pela punição, que não quer a educação, que quer simplesmente separar pseudo-bons dos ruins. E temos visto isso no meio espírita. Recentemente estávamos discutindo num grupo a redução da maioridade penal, e uma espírita disse: nós temos que separar da sociedade as pessoas bons dos ruins. Eles têm que ficar presos. E a gente não pode ter contato com eles. Um espírita que quer a separação e não a educação. Que quer a punição ao invés da troca de informações para que no contato social todos possam crescer. Isso é perigoso. Perigoso porque se o direito penal, a ideia é reforçar a tutela de bens jurídicos e o maior bem é a vida, nós temos que tentar preservar a vida. Não existem direitos absolutos. Porque, por exemplo, vamos tratar num caso até recente que gerou um certo debate. Um grande cantor do Brasil teve uma biografia não autorizada divulgada. Muitos falam, liberdade de imprensa. Nós temos o direito de escrever e todos têm o direito de saber. Nós temos o direito de passar por cima da vida pessoal, íntima de determinada pessoa? Quem de nós aqui gostaria de ter a vida estudada para ser divulgada? Mas ele é uma pessoa pública. Ele é uma pessoa pública na função que ele exerce. Cantar. Quer dizer que ele possa ser confundido a questão da vida pessoal dele? E nós queremos a todo custo brigar por uma pseudo-liberdade de imprensa completa e restrita, desrespeitando o indivíduo. Querem uma outra questão, que é trazida justamente no temas como esse, como aborto? A mulher tem autonomia completa sobre o seu corpo. Será? Por exemplo, a liberdade religiosa, ela permite que eu possa fazer sacrifícios humanos? Não, por quê? Há um artigo do Código Penal falando, é homicídio, é crime. Eu posso fazer sacrifício de animais? Não também, porque há uma legislação que protege os animais e o meio ambiente. Eu sou dono do meu próprio corpo, direito absoluto. Será? Se houver um grande deslizamento, os socorristas devem perguntar para as pessoas que eles encontram se elas querem ser salvas ou não? Se hoje eu chegar, e eu faço muito essa brincadeira, eu chegar num consultório médico e disser, doutor, sou fã de pirata, quero amputar o meu braço e colocar um gancho no lugar. Eu vou sair com encaminhamento para cirurgia ou para um tratamento mental? Oi?
encaminhamento para tratamento de saúde mental. Vou mais longe. Essa mulher fez o filho sozinho? Precisou do material genético masculino e feminino. O pai é desconsiderado nessa relação? Que se sabe, o material genético é dos dois. E o direito de pai? Será que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Alguns dizem, mas a criança, ela precisa da mãe para viver, então o corpo é da mãe. Mas uma criança com 2 ou 6 meses, se colocarmos ela na floresta, ela vai se virar sozinha? Não. Então, se ela não pode viver sozinha, mesmo em tenridade, como é que poderíamos utilizar esse mesmo argumento com relação ao período da gravidez? Como já foi dito aqui de manhã, que é uma fase atribuída inicialmente a Ronald Reagan, na verdade eu não consegui encontrar referência, mas aqueles que militam a favor do aborto nasceram, o que é uma contradição em termos completos. E se eu chegasse para qualquer pessoa daqui e dissesse, sou a favor da abreviação da sua vida, ou da antecipação da sua morte, quem concordaria? Quem concordaria em ter a vida abreviada? O Livro dos Espíritos é claro. A partir da concepção vai se concluir a encarnação no nascimento. Mas todo aquele período há a responsabilidade do espírito que está ali ligado para que ele possa ter a chance de renascer. E os espíritos meus respondem, em qualquer fase que for interrompido essa gravidez, essa gestação, em qualquer fase, está cometendo um crime contra Deus, não, contra as leis de Deus. Porque de uma maneira mais completa, e eu sei que é um pouco duro pensar nisso, mas como a gente viu de manhã, inúmeros métodos contraceptivos, eu não sabia metade deles. Lindo aquele, né, aquele quadro. Inúmeros métodos contraceptivos. Mesmo às vezes utilizando 2, o casal 20, 10 mais 10, pode ter uma gestação. Por quê? Leis divinas. Necessidade do espírito reencarnar para cumprir alguma responsabilidade. E quem vai dar a chance de que eles possam renascer? A mãe? A mãe é um veículo. Na verdade, de forma completa, seria a mãe e o pai. Porque sempre nessas discussões está sendo desconsiderada a figura daquele que doou o material genético. Será que ele não deve ser considerado também nessas discussões? Será que ele não deve ser chamado para o debate de uma forma mais ampla, essa questão de como o pai ou os homens se comportam nessas circunstâncias? Ou deveria se comportar? E daí nós vemos Código Penal de 1940. Ele possibilitava 2 tipos de interrupção da gravidez. Um deles, em caso de risco contra a mãe, que está expressamente no Livro dos Espíritos. E o segundo caso é no abuso sexual. Julgamento em 2012, que finalizou em 2012 no Supremo Tribunal Federal, concluiu-se que os casos de anencefalia ou moléstias incuráveis, que está um termo também no julgamento, poderia ser abreviado a gestação. Isso, o relator foi o ministro Marco Aurélio. É interessante que um outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ele questiona o ministro Marco Aurélio questionando porque ele não estava deixando os setores religiosos participarem do debate. E Gilmar Mendes diz, como se os religiosos estivessem fazendo algo de indevido, e eles não estão ao fazer as suas advertências. Salvo engano, a AGE, Associação Jurídica Espírita de Minas, tentou, e salvo engano, a doutora Marlene também tentou e não conseguiu. Da história que, na verdade, algumas entidades ou associações tinham que se inscrever para que pudessem fazer a sua sustentação. Como está acontecendo agora, na verdade, que não foi tão amplamente divulgado, mas o Supremo está fazendo a pedido de órgãos que regulamente a questão do estudo religioso nas escolas.
31 entidades ou associações se cadastraram. 31. A AGE foi vetada. Mas isso é só uma espírita está lá, que é a FEB. Das 31 que se inscreveram para debater o ensino religioso nas escolas, apenas uma espírita. Mas se nós formos ver lá, evangélicas ou protestantes, temos acho que 7 ou 8. E volto aqui numa brincadeira que nós fizemos na hora do almoço. O espírita às vezes se afasta da questão política porque acha que é errado. Porque acha que é os outros que têm que fazer. Mas os espíritas votam. E eu não sei se vocês sabiam, mas os espíritas, no último censo, era a categoria religiosa que tinha o maior número de pessoas com melhor renda, com um nível educacional mais alto. E eu faço uma brincadeira aqui com vocês agora. Quais são os 3 poderes da República? Legislativo, Executivo e Judiciário. Vamos tirar o Judiciário. Me falem quem são os representantes do Executivo. Oi? Deputados? Do Executivo. Oi? Prefeito, quem mais? Governador e presidente. 3. Quem são os representantes do Legislativo? Deputados estaduais, federais, vereadores, senadores. Quantos vereadores, a maioria aqui é de Santo André? Quantos vereadores existem na Câmara aqui da cidade? 22? Quantos deputados estaduais nós temos? Oi? Em São Paulo? 94. Quantos deputados federais? Deputado federal. 500 e alguma coisa. Quem não chega a 540? 513. Alguns, na verdade, havia uma modificação, mas na verdade são 513 ou 514. Quantos senadores nós temos? Oi? 81. 3 por cada. Quantos estados nós temos? 27. 81 senadores. Como nós vamos querer participar das discussões sem conhecer a fundo essa questão? Porque, por exemplo, eu chamo aqui uma ideia que eu vou voltar nisso, que é o direito penal, que tem a ver diretamente com o aborto, aborto, eutanásia e ortotanásia. Se um evangélico quiser procurar a bancada evangélica, ele sabe quem é, não sabe? E o espírita? Se ele precisar fazer lobby de alguma questão, por exemplo, agora do aborto ou da redução da maioridade penal, quem ele vai procurar? Quem? Nós não temos oficialmente representantes da doutrina espírita. Nós não temos. Temos as bancadas evangélicas católicas, mas nós não temos a espírita. E ressalto aqui uma frase que está no livro da biografia dele. Bezerra de Menezes dizia que a política é a religião da pátria. A política é a religião da pátria. A política partidária, a participação política. Ele entrou rico e saiu pobre. E o que nós, espíritos, estamos fazendo? Porque, como voltando, a questão do Código Penal, ele citava a possibilidade de risco contra a vida da mãe e abuso sexual. O Supremo julgou em 2012 casos de anencefalia. Mas no mesmo ano de 2012 foi constituída uma comissão para elaborar o anteprojeto de Código Penal. O ministro Gilson Dipp, do STJ, recebeu 2.500 sugestões populares. 90% eram pena de morte, castração em caso de abuso sexual, redução da maioridade penal para 10 anos, coisas parecidas. 90% das sugestões foram essas. E no texto final, que foi apresentado no Congresso, havia a possibilidade, além dessas 3 que foram falados,
a possibilidade de interrupção da gravidez até a 12ª de gestação, se a mãe não tivesse condições psicológicas. Além disso, a eutanásia, a morte chamada piedosa, passaria a ser autorizada. Querem mais? A ortotanásia, que é desligar equipamentos, também estava autorizada. Nós ficamos sabendo disso, ou participamos de algum momento desse trâmite, tanto na elaboração quanto na votação na Câmara Federal, na Assembleia Federal? Isso está em tramitação desde 2012. E agora, essa semana, inclusive, estava no Senado, foi para a Câmara e agora voltou para o Senado, está em discussão. Vejam, eutanásia estaria autorizada. Autorizada em termos, porque era crime, mas o juiz deixava de aplicar a pena. A ortotanásia estava autorizada. Até chama aqui uma curiosidade, em 2005, foi editada uma norma no Conselho Federal de Medicina autorizando a ortotanásia pelos médicos. Isso foi cassado depois por um procurador que entrou na Justiça com mandado de segurança para cassar, porque o Conselho Federal de Medicina não tinha autorização para ir contra algo constitucional. Durante alguns meses, vigorou uma norma do Conselho Federal de Medicina que era autorizada a ortotanásia. Isso está em discussão lá. Isso está em discussão indo contra todas as concepções espirituais das quais nós estamos aqui tratando. Indo contra todas as questões espirituais que nós aqui estamos tratando. E qual a participação nossa nesses debates, nessas sugestões? Se tivermos que procurar alguém para reclamar ou para dar alguma sugestão, quem nós vamos? Como nós vamos chegar lá para procurar alguém? Se não temos oficialmente ninguém. Vejam que luta acaba sendo essa questão dos espíritas. Aparentemente, eles têm, entre os religiosos, a melhor condição financeira e o melhor nível educacional. Mas eles não têm representantes que defendam os interesses pelos quais eles estão tentando trabalhar. Não tem. E daí o senador Pedro Táxi, que era o relator, ele começou a questionar e, inicialmente, ele retirou a ideia da eutanásia e da ortotanásia. Mas ficou em discussão a interrupção da gravidez até a 12ª semana, que eu fui entender hoje, tentar entender, porque medicina não é minha área, mas que é porque tem uma questão, como foi falado, até a 12ª semana? Oi? Sistema nervoso. Eu não sabia dessa questão. Por que até a 12ª? Hoje foi explicado. E vejam vocês, juristas discutindo questões médicas, mandando para o legislativo para aprovação. E onde está a participação médica nisso? Ou da própria AGE, ou da própria AME, para ter lá representantes para explicar, opa, até a 12ª semana de gestação é perigoso. Na pior das hipóteses, tira isso. Porque nos casos de anencefalia vai ser aprovado? Vai. Nos casos de abuso sexual vai ser aprovado? Vai. E nos casos contra a vida da mãe, isso é garantido, os 3 pontos. Mas até a 12ª semana a gente não sabe ainda. A eutanásia e a ortotanásia, nós não sabemos também. Então vejam a gravidade dos tempos em que nós estamos vivendo. E numa brincadeira que eu até fiz hoje também com algumas pessoas, eu não penso num primeiro momento em que nós sejamos bons, mas que nós possamos ser menos, pode parecer duro, mas possamos ser menos desonestos. Desonestos com o outro, de querer levar vantagem, desonestos às vezes com a nossa própria consciência em querer justificar erros. Simplesmente deixar de ser desonestos, para que numa troca mais sadia, não com jeitinho brasileiro, mas possamos construir a sociedade mais justa e fraterna. E isso só vai ser possível quando assumirmos a responsabilidade que nos cabe, não julgando para mártires ou grandes espíritos, mas trazendo a responsabilidade no nosso convívio social. As leis divinas nos deram condições de sermos multiplicadores de tudo isso.
Se eu quero cuidar da vida de uma forma ampla, eu tenho que, de alguma maneira, tomar consciência da minha própria existência, mas tentar auxiliar as outras pessoas. Tenho o dever de auxiliar as outras pessoas. Não como uma obrigação, mas como uma questão moral. Porque se o progresso se faz entre o convívio e o contato social, como nós vamos simplesmente separar as pessoas, dizer são boas ou más, para que daí elas possam seguir em frente? E eu sempre ressalto isso, e eu chamei a atenção agora há pouco também com relação a penas mais duras, porque o atual código, na verdade, em várias questões, ele é um retrocesso imenso para o nosso país. É muito mais severo do que o código que já existe, que é de 1940. E me preocupa porque, embora nós estejamos vendo que a vida em sociedade está um pouco difícil, seja pela violência ou pelas questões pessoais envolvidas em tudo isso. Mas o Livro dos Espíritos fala, leis duras são para povos que são cada vez mais bravados. Então, ao invés de seguirmos em frente com uma lei penal mais adequada, estamos criando dificuldade para a execução da pena, para ter progressão. Mas muitos vão dizer, mas a violência está aumentando. Sim, mas eu nunca tive contato com ninguém que vai cometer um crime, que pega o Código Penal, essa pena é mais baixa, essa é mais alta, essa é mais adequada, essa progressão é mais fácil. Quem vai cometer um crime não faz olhando o tipo penal que vai ser cometido. E daí nós vemos hoje, mas tem que prender mais gente. De certo modo, eu acredito que tenha que se ensinar mais gente, porque nos últimos anos nós passamos de 415 mil presos para 497, para 515 e para 549 mil pessoas presas no Brasil. Isso me assusta, nossa. Mais de 500 mil pessoas presas no Brasil. Uma unidade prisional para ser construída, ela leva aí uns 15 ou 20 milhões, pelo menos. E uma escola? Dizem que por volta de 1 milhão conseguiria construir. Para manter um preso na cadeia, por volta de R$ 1.500. E para manter um aluno na escola? Quanto? 900? Uma boa economia. Se parássemos para pensar não só pelo benefício, mas pela economia do Estado, seria melhor construir cadeia ou escola? Por uma economia, desconsiderando a questão social, pensando só na questão financeira. E o que nós estamos pedindo? Prisões. Cada vez mais prisões. Ressalto uma questão aqui importantíssima, principalmente para o estado de São Paulo. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, na década de 90, o preso padrão no estado de São Paulo, que corresponde a 75% dos presos, era negro, sem formação educacional e vivia nos subúrbios das grandes cidades, que são as favelas. 75% das pessoas que estão presas são aquelas que naturalmente já são excluídas. E nós queremos que seja cada vez mais assim. Ao invés de levar a educação e de alguma forma um pouco de conforto, estamos pensando apenas na punição. Agora o que chama atenção é, se para esses 75% forem oferecidas as mesmas condições que o resto da população tem, será que esse número não cairia pela metade? Alguns países como a Finlândia, se a gente for ver, é até engraçado, quem vê aqui o sistema penitenciário brasileiro, vai ver de alguns países e fala, nossa, parece um hotel de luxo, e parece. Mas em alguns países estão demolindo cadeias porque o nível de reincidência é menos de 10%. Não tem gente mais para prender. Eles estão destruindo cadeias. E no Brasil, estamos construindo e com a ideia de construir cada vez mais. Onde está a nossa vontade de educar ou de ensinar? Onde está o nosso desejo cristão e espírita de construir uma sociedade melhor? É mais fácil porque para o espírita Emmanuel vem aí. É essa a brincadeira? Emmanuel vem aí, ele vai resolver tudo. Ele vai trabalhar na educação, ele que deu um jeito. É assim que funciona? Nós precisamos começar a pensar nessa questão social. E embora
tenha se juntado a alguns temas, a ideia principal do aborto, da eutanásia, da ortotanásia, é discutirmos a questão penal de uma forma mais ampla. Não é a punição pela punição, mas é oferecer condições. Como foi demonstrado aqui de manhã, não é simplesmente autorizar o aborto. De repente, chamar essa mãe e fazer um tratamento. Você sabe da consequência, você vai fazer acompanhamento psicológico, vai ser dito toda a questão médica envolvida. Por que não se faz isso? Uma resposta simples, porque não traz voto. Se um político aparecesse hoje e dissesse, vou construir cadeia e vou prender todos os bandidos, damos atenção. Se alguém disser, vamos construir escolas, será que ganha tanto assim a nossa atenção? Até porque o resultado pode demorar algumas décadas. Se vai construir agora, pode ser que demore 10, 15 ou 20 anos para que tenha um resultado. Mas quando vai começar? Me preocupa muito na atual questão jurídica hoje, que nós não estamos pensando muito nisso. Além da punição, nós queremos simplesmente separar as pessoas. O caminho mais fácil. E até quando eu estava vendo a questão dos métodos contraceptivos, de certo modo, o que se quer, parece que pelo menos por uma parte da população, é autorizar o desequilíbrio, a desordem, a diversão. Parece brincadeira, mas esse não chegou a ter a interrupção da gravidez, mas foi um fato que foi curioso lá na cidade. 4 meninas, numa festinha, se divertiram com 6 rapazes. Uma delas engravidou. E ela tinha entrado com ação de reconhecimento de paternidade contra 5. E não tinha sido reconhecido. Faltava só o 6º. É um método contraceptivo? Poderia auxiliar. Mas o que falta para essa pessoa? Pelo menos ela não chegou na interrupção. Mas o que falta? Educação. E mais uma vez, por uma questão jurídica, essa questão do ensino religioso nas escolas, é fundamental que isso fosse amplamente divulgado. Por quê? Não deveria ser ensinado uma religião, mas ser ensinado de forma ampla, o pensamento das religiões. Porque depois vai ser muito fácil, como costuma acontecer, nós passarmos toda a questão da educação para o Estado. Mas o próprio Kardec, na Obras Póstumas, ele diz que a instrução depende de quem? Da família. De uma forma mais completa, a instrução da família. A educação científica cabe à escola, mas quem cabe conduzir aquele espírito que está renascendo são os pais. E daí vem a questão. Por vezes, pode ser um caso desesperado daquele espírito que está passando por uma situação difícil, do encarnado? Pode ser. Mas vem também, uma vez, um determinado espírito 5 minutos, numa comunicação espírita, uma situação um pouco difícil que está aqui, uma pessoa está vivendo, ele disse, simplesmente assim, é melhor, de repente, ele fez uma pergunta, é melhor você passar por esse sofrimento e depois você estar aliviado, ou é melhor você interromper isso para depois se arrepender? Veja a pergunta importantíssima que foi feita, porque se tivermos ali determinação, força de vontade e fé, vai ser difícil, mas se aquilo foi nos proporcionado é porque a lei divina e não Deus, questão 258, Deus permite, mais uma vez, foi porque a lei achou que tínhamos condição de ultrapassar aquela circunstância. Agora, se interrompermos isso, como a Heloísa disse agora há pouco, o arrependimento vai fazer com que a gente consiga voltar atrás? Vamos construir daqui para frente? Sim. Como disse o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar agora e fazer um novo fim. Nós podemos construir? Podemos. Mas se a gente puder evitar isso hoje, por que não tentar? Isso os espíritas são importantíssimos porque eles fazem ou participam de obras sociais de suma importância, de esclarecimento, às vezes, de doação de alimentos, de roupa, fazem todas essas campanhas que são importantes. Mas eles podem contribuir com algo mais, que
não desrespeitando qualquer outra doutrina religiosa, eles podem fazer muito mais. Não é só falar do futuro, porque para a maior parte das doutrinas religiosas, nós tivemos um começo e não vamos ter um fim. Mas nós começamos agora. Para a doutrina espírita, nós começamos e não vamos ter um fim. Mas para que estivéssemos aqui hoje, precisou o antes. Isso é uma das grandes vantagens da doutrina espírita. Não é só pensar que nós somos criados agora e vamos ter inúmeras oportunidades. É muito mais do que isso. É pensar que estar aqui é o resultado de encarnações anteriores. Aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer. E daí dói, como a Heloísa disse agora há pouco, pensar que de repente a gente está falando desse tema, porque a gente pode ter muito envolvimento do nosso passado com isso. Vejam a gravidade. De repente, todos nós que aqui estamos hoje, perdendo um dia, é porque, de um certo modo, todos nós temos algum comprometimento, não só com o passado, com a expiação, mas pensando na prova, de levar para frente essas informações para que um resultado melhor chegue. Não é com leis penais mais duras. Não é autorizando o descaso, como tem sido feito, ampliando essas possibilidades de interrupção. Há 7 décadas atrás, um baixinho, moreno, falava de pureza para pessoas de 2 metros de altura, cabelos e olhos claros. A fala dele é irritante. Para quem já viu algum discurso dele, ele não falava, ele gritava. Nós achamos absurdo o que ele fazia, mas de certo modo nós estamos autorizando no país o higienismo social. Nós estamos autorizando que seja separado o que é vantajoso para mim ou não, se eu quero ou não ter aquela criança, se é um momento ou não, se eu estou capacitado ou não. Mas pelas leis espirituais, se aquilo está acontecendo é porque estamos aptos. E ao invés de pugnar pelo higienismo ou a separação social, devemos pensar nessa integração. Devemos pensar no país como um todo, como indivíduo, sim, mas que para construir o coração do mundo ou a pátria do Evangelho, vai depender da nossa vontade. Não é uma coisa que está definida e vai acontecer com data e dia e hora marcada. Pode acontecer, mas pode ser que estejamos atrasando essa circunstância. Pode ser que pela nossa vontade, isso já tenha sido atrasado. Que poderia de repente ter acontecido antes. Então, a questão fundamental aqui, e eu lembro disso que foi uma espécie de provocação do professor, na época, mas ele também queria entender o pensamento. Quando eu entreguei o trabalho de conclusão de curso, que tratava do sistema de penas alternativas no estado de São Paulo, que naquela época, 10, 11 anos atrás mais ou menos, naquela época, se fossem empreendidas medidas alternativas para o crime sem violência ou grave ameaça, nós colocaríamos quase 30% dos presos para a rua, que não ofereceriam perigo, crimes de menor potencial ofensivo. E na introdução eu agradeço, entre outras coisas, a pensadores religiosos. Foi Kardec, Chico, Madre Teresa, Gandhi, Francisco de Assis, Satya Sai Baba e alguns outros. E elenquei alguns que são pensamentos fundamentais da sociedade ou do pensamento religioso. Ele disse, mas por que no final das contas, a gente está falando de direito penal, você está agradecendo a esses pensadores ou esses religiosos? Falei para ele simplesmente porque a lei pune. E esses pensadores não vieram punir, eles vieram direcionar. Eles não vieram falar o que estava errado, eles vieram falar o que poderia ser certo. Eles não vieram chamar a atenção ou brigar ou discutir com nenhum de nós. Eles vieram simplesmente dar o exemplo. Eles vieram dar o exemplo. O que nós temos que fazer, como o Padre Antônio Vieira disse no sermão da 60ª, de repente, não é só ouvir e repassar, e tanto quanto possível, dar o exemplo. O livro dos médiuns, vai ser falado isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o livro dos médiuns, na primeira parte, está dizendo, são 3 tipos de espíritos, tirando, na verdade, o quarto, que não cabe aqui, mas os experimentadores, os imperfeitos e os espíritos cristãos. Vamos colocar, os experimentadores querem só a questão científica, ou
comprovação de uma maneira puramente técnica ou mecânica. Os imperfeitos são aqueles que admiram a moral, mas acham que é para os outros. E o espírito cristão verdadeiro é aquele que empreende esforços para dominar as más inclinações. Não é aqui a discussão se somos ou não perfeitos, mas é a condição que temos ou não de tentar domar as más inclinações. E se temos essa oportunidade é porque a lei divina acreditou que éramos capazes de ultrapassar essas barreiras. Porque o desenvolvimento moral segue o desenvolvimento intelectual, questão 780 de O Livro dos Espíritos. Primeiro eu desenvolvo a inteligência para ter o conceito e depois naturalmente eu vou aplicando. Então de tudo que foi falado hoje, a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, a lei natural, os Espíritos respondem diretamente. A responsabilidade é maior daquele que tem condição de entender o fato, que tem condição de entender ou pensar a vida. Então a responsabilidade maior no final das contas, nessa sociedade, passa a ser a partir de hoje, nossa. O que vamos fazer com isso? Podemos simplesmente pensar pela questão científica. Podemos achar bonito e não aplicar. Ou podemos, de uma maneira mais completa, trazer para a nossa vida para tentar multiplicar, educar, melhorar. Então a proposta que eu trago hoje, para encerrar, agora que eu já passei o tempo, eu passei uns 2, 3 minutos, para encerrar, foi, no final das contas, de tudo que eu ouvi hoje, eu mudei um pouco algumas coisas que eu ia falar, justamente porque me chama a atenção tantas questões científicas envolvidas, tantas possibilidades que a ciência nos dá de proteção, de evitar algumas coisas, mas por uma escolha pessoal estamos seguindo o caminho mais duro. Adianta reclamar de Deus depois? Adianta reclamar dos espíritos obsessores? Adianta reclamar de um suposto tinhoso que quer nos prejudicar? Não adianta. A responsabilidade passa a ser nossa para essa construção mais saudável. Então espero que no futuro possamos nos encontrar mais uma vez em grandiosos eventos como esse, do qual eu agradeço mais uma vez o convite do pessoal da AME. Acho só injusto que eles conversaram sobre os outros 3 temas, né, Heloísa? Conversaram, debateram e eu estou em desvantagem aqui, na verdade. Mas no próximo a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que possamos estar juntos, construindo algo melhor para que a sociedade possa evoluir, mas que seja pela participação efetiva da nossa